Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar? Se dinheiro não fosse o problema, que tipo de vida eu gostaria de criar?